O assunto da vez é ajuste fiscal. Não se fala de outra coisa na televisão, nas rádios, nos jornais e, claro, aqui nas redes sociais. É um assunto que vai impactar certamente a vida de todos os brasileiros, seja o cidadão comum, seja o empresário, seja a vida pública ou política do país, a economia de um modo geral, tá certo? Então, a gente precisa saber o que é ajuste fiscal e por que ele é necessário. Então, a aula de hoje é justamente para falar desse assunto de maneira bastante objetiva para que hoje, a gente saia daqui sabendo o mínimo sobre ajuste fiscal. Então, fique aí porque a aula já está começando. Fala pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Controle Seu Money, um canal de educação financeira, porque aqui você aprende a controlar o seu dinheiro, a poupar todos os meses e a investir o pouco que consegue poupar. Eu sou Mano Grau e estou nesta mesma jornada de poupador e investidor. E hoje nós vamos tratar de um assunto que é a bola da vez, o ajuste fiscal nas contas públicas. Tá aí para quem quiser ver, para quem quiser ouvir, para quem quiser ler, tá certo? Tá em todos os lugares, em todos os cantos, em todas as mídias. Então, nós vamos falar justamente desse assunto para que você não esqueça, Não esqueça jamais quando ouvir falar de ajuste fiscal, tá bom? E, claro, a primeira pergunta que a gente faz é justamente essa. O que é o ajuste fiscal, pessoal? O ajuste fiscal nada mais é que uma medida econômica adotada por governos de qualquer parte do mundo, tá certo? Para equilibrar as contas públicas. E isso está, para acontecer agora aqui no Brasil, durante o governo do presidente Lula. Portanto, o governo está concentrado, tá certo, em fazer ou em adotar algumas medidas para poder equilibrar as contas governamentais, as contas do Estado brasileiro, tá bom? Mas olha, pessoal, a segunda pergunta é essa aí. Por que o ajuste fiscal é necessário? Eu falei em equilíbrio agora há pouco. Então, se eu falei em buscar equilíbrio nas contas públicas, é porque há um desequilíbrio. Então, o ajuste fiscal se faz necessário porque o governo, de forma desequilibrada, está gastando mais do que está arrecadando. Então, isso vai gerar, vai somar, formando ou acumulando déficits que elevam a dívida pública, tá certo? Mas, afinal de contas, o que é a dívida pública, A gente ouve muito falar sobre isso e não sabe o que de fato é e como ela, digamos, acontece, se forma. Como é que o governo adquire essa dívida que a gente chama de pública? Então, pessoal, a dívida pública nada mais é que o montante total, tá certo, de recursos que um governo deve a credores. Quem são esses credores? São pessoas que emprestam, dinheiro ao governo. Como é que empresta dinheiro ao governo? Investindo em títulos públicos, entre outras coisas, tá certo? Então, seja essas dívidas podem existir no âmbito nacional, que a gente chama de dívida interna, seja no âmbito internacional, que a gente chama de dívida externa.
externa, tá certo? Então o governo pode pedir dinheiro emprestado, por exemplo, ao FMI, né, a outro país, né, ao Banco Interamericano, enfim, né? Então a dívida pública, ela pode ser interna, né? E pode ser externa. Pessoal, então, essa dívida, em outras palavras, como vocês podem perceber, é resultado de empréstimos realizados para financiar obras, não é? Para financiar gastos públicos, entre outras coisas. E quando esses empréstimos são feitos e eles estão acima do que o governo arrecada, seja através de impostos, seja através de taxas e outras receitas que o governo tem, isso forma o que a gente chama de dívida pública. Mas por que mesmo, né, todo governo precisa de fazer essas dívidas públicas? Pessoal, então, todo governo, em qualquer parte do mundo, não é só aqui no Brasil não, tá ok, pessoal? Atenção, atenção, hein? Os governos recorrem à dívida pública por diferentes motivos ou diferentes razões, certo? Como, por exemplo, cobrir déficits orçamentários. Bom, tá gastando mais do que arrecadando. Para financiar investimentos em infraestrutura, estradas, rodovias, portos, ferrovias, entre outras coisas aí, tá certo? Saúde e educação também, entre outras coisas. Além disso, para realizar políticas econômicas em épocas de muita crise, né? Então ele precisa fazer estímulos fiscais, né? Quando a situação está bem ruim, né? Durante uma pandemia, durante a guerra, durante uma crise econômica aí bastante complicada. Então, a gente entendeu o que é dívida pública, tá certo? Bem, então, mas afinal de contas, como o governo federal realiza o ajuste fiscal? Então, quando a gente fala de governo federal, claro, a gente está falando de ministérios específicos, né? E aí a gente está falando, em primeiro lugar, do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, que diretamente são os responsáveis para que esse ajuste fiscal aconteça, se realize. Então, como é que isso, digamos, vai ser realizado? Então, o ministro Haddad, a ministra Simone Tebet, junto com outros ministros, é claro, né? E com o próprio presidente Lula, que é o presidente eleito democraticamente por a maioria dos brasileiros, sentam-se à mesa, discutem, debatem e começam a fazer, portanto, né, digamos, esses ajustes. Então, o ajuste fiscal, ele vai ser feito, ou está sendo feito, através ou por meio de medidas que vão aumentar a arrecadação, né, e reduzir os gastos públicos, tá certo, pessoal? E atenção! Então, essas ações aí do governo federal, né, vão exigir o quê? Muito planejamento estratégico e muita articulação política, porque não é uma coisa de cima para baixo, o governo impor não. Ele precisa debater com toda a sociedade, com o Congresso brasileiro e, claro, internamente, com todos os ministros, não é, envolvidos aí ou dentro desse governo, tá certo? Claro, com a população, porque ela vai impactar setores da economia, setores da vida da população, tá certo? Então, isso é muito importante. Então, para que o governo seja bem sucedido com essa realização do ajuste fiscal, ele deve seguir diretrizes bastante claras, tá certo? Bastante claras, bem evidentes, tecnicamente definidas, né? Politicamente definidas também, né? De forma transparente. Para o quê? Para ganhar o quê? O apoio da sociedade e, claro, dos investidores. Então, se o mercado fica com dúvida
se a população, né, percebe que foi bastante prejudicada, então isso vai gerar muita complicação. Então tem que ser algo muito bem estudado, muito bem discutido, muito bem debatido. Então é isso aí, tá certo, pessoal? É assim que se realiza, através de medidas, em primeiro lugar, que vão arrecadar um pouco mais, buscar maior arrecadação, né? E mais menor gastos públicos, como eu falei agora há pouco. Mas vamos lá? Vamos continuar? Bem, mas falando em cortes, quais são os cortes de gastos mais necessários na hora de um ajuste fiscal desses? Olha, todo mundo sabe, na minha opinião, de um simples, não é, educador financeiro. Na minha opinião, a primeira coisa que o governo federal deve fazer é cortar alguns subsídios. Pessoal, mais de R$ 500 milhões de subsídios para inúmeras empresas, né, tá aí, que precisam ser avaliados se valeu, se está valendo apenas ou não. Então, esses subsídios concedidos a empresas ou a setores da economia, eles podem ser reduzidos. Não é zerado. Não é assim, logo de cara zerado. Não. Reduzidos. Onde é que se pode cortar? Onde é que se pode diminuir? Né? Se for o caso, eliminar mesmo. Né? Eliminar. Porque tem aí setores da economia, setores do empresariado que recebe muitos subsídios, mas não dão nada em troca para o Estado brasileiro, para o povo brasileiro. Então isso tem que ser pensado. Então, especialmente, zerar esses subsídios, se for o caso, quando os beneficiários, que são esses empresários que, né, pede com uma mão e esconde a outra, né, nunca devolve nada, nunca dá nada em troca, quando eles não demonstrarem, portanto, resultados claros, eficazes em geração de empregos e inovação, então por que manter esses subsídios com essas empresas ou esses setores da economia? Então, essas ações, portanto, de corte de subsídios, né, quando bem implementadas, né, permitem ou vão permitir um uso mais eficiente do dinheiro público, tá ok? E isso certamente não vai prejudicar os serviços essenciais. Então, na minha opinião, tá certo? Primeira coisa que o presidente Lula, o ministro da Fazenda, Haddad, a ministra do Planejamento, Tebet, deve fazer é olhar para esses subsídios enormes, né? Tanto dinheiro para esse empresariado aí que muitas vezes, não surte efeito, né, na geração de emprego e de tecnologia ou de inovação, tá bom? Segunda coisa que eu acho que o governo deve fazer é o quê? Reforma administrativa. Pessoal, tem que fazer uma reforma administrativa. Como é que faz uma reforma administrativa? Então, a primeira coisa, toda a reforma administrativa vai envolver reduzir cargos comissionados. Minha gente, se nós olharmos, seja em governos municipais, em governos estaduais e muito mais em governos federais, o que tem de cargos comissionados é uma coisa absurda. Então o governo pode cortar na própria carne, tá certo? Pode sim cortar na própria carne, porque tem gente aí que nem no trabalho vai, muitos comissionados que nem no trabalho vai, nunca aparece lá, né, onde ele está lotado, tá certo? Então, primeira coisa. Então, o governo precisa reavaliar também salários do funcionalismo público, se for o caso, né? Se for o caso. Eu não estou aqui pedindo para fazer isso. E implementar algumas medidas de eficiência na gestão pública, tá certo? Isso é também, de alguma maneira, o que a gente chama de governança em todos os aspectos, tá certo? Então, reforma administrativa. Pessoal,
Muitos grupos do empresariado brasileiro, né, muitos setores da economia brasileira torcem para não sofrer corte de subsídios e torcem para que o governo corte na própria carne. E torce ainda mais, sabe para quê? Para o governo fazer revisão de programas sociais. Se vocês lerem, ouvirem, não é? As matérias que andam por aí pelos jornais, as pessoas querem que o governo corte em programas sociais. Gente, isso é você ferrar com a população mais pobre, a população mais necessitada. Não, 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 não. Eu não sou favorável a cortes em programas sociais, tá certo? Por quê? Além de serem impopular, esse tipo de decisão, né, não é obrigatória, tá certo? Então, alô aí, ministros, alô, presidente, não cortar, né, em programas sociais, tá certo? Muita gente defende aí, muitos economistas, não é? Muitos banqueiros, muitos setores da economia, empresariado, né? Mas não, isso seria terrível, tá certo? Seria terrível, porque cortar, por exemplo, em programas sociais como Bolsa Família, o Pé de Meia, né? Entre outros aí, o Minha Casa Minha Vida, em tantos outros programas sociais que esse governo, né? Digamos, pratica com tanto sucesso, né, a ponto de melhorar as condições de vida das pessoas mais simples do país, né, mais necessitadas, a ponto de diminuir a quantidade de pessoas que passam fome, né, nesse país, aumentar o acesso de pessoas em tantos níveis outros da sociedade, isso não pode ser cortado não, tá certo? Então, nada de cortes em programas sociais, embora haja setores da sociedade que queiram fazer isso. Eu sou totalmente contra. Mas cortar subsídios de setores da economia, de empresas que não dão nada em troca, não é? Pela economia brasileira, seja na geração de emprego, né, na produção industrial, seja mesmo na inovação tecnológica, então, para que manter subsídio com esse povo aí? E cortar na carne, sim. Se for necessário, cortar na carne. E eu sou favorável que, se for possível, eliminar o maior número possível de cargos comissionados, tá certo? E, se for o caso, diminuir salários também, ok? Então, isso aí é fundamental. Bem, e quais os impostos podem ter seus valores, atenção, elevados, né? Bem, já falei de gastos, agora vamos falar de impostos, né? Porque quanto mais arrecadar e menos gastar, as contas voltam ao seu ponto de equilíbrio. Então, a primeira coisa que eu acho que o governo deve fazer, não é revisar as alíquotas de determinados tributos, certo? E nesse sentido, o governo ele pode aumentar impostos sobre produtos de luxo, como vocês percebem aí, esses carros importados de luxo, coisas, né, artigos de luxo que o povo poderoso, né, rico, bilionário do Brasil, né, importa, traz de outros países para cá. Então, vamos, portanto, aumentar impostos aí nesse pessoal, né, que tem muito dinheiro, né, e que pode arcar, sim, com impostos mais altos. Claro, o governo pode também rever a tributação de grandes fortunas. Embora, né, o parlamento brasileiro, o Congresso brasileiro, evite, né, inclusive já deram um não recente para o governo para a taxação de grandes fortunas, é algo que tem que ser rediscutido, discutido pela sociedade e, né, ser colocado, portanto, em pauta. Isso, de alguma maneira, pessoal, vai garantir que aqueles com maior capacidade financeira contribuam um pouco mais.
Quem não pode contribuir tanto somos nós, professores, né? Comerciário, trabalhador, de um modo geral simples, tá certo? Mas esse povo que tem muito dinheiro tem que, portanto, né, revisar essas alíquotas, aumentando esses impostos com produtos de luxo, entre outras coisas, tá certo? Perfeito? E tributar as grandes fortunas. Atenção, Congresso brasileiro! É preciso tributar as grandes fortunas nesse país, tá certo? Muito bem. Outra coisa é ampliar a base tributária, pessoal. Isso é outra alternativa importante. E nesse sentido, a primeira coisa que o governo deve fazer é combater ferrenhamente a sonegação fiscal. Porque tem muito empresário aí, muitas empresas aí que enrolam e não pagam. Até dizem que aqui no Brasil quem paga imposto são os trabalhadores e as grandes corporações não pagam imposto, né? Então, fazer isso. E é necessário, portanto, incluir mais contribuintes no sistema, né? E isso certamente vai, de alguma maneira, aumentar a receita, sem necessariamente elevar a alíquota, tá certo? Sem elevar a alíquota, ok? Muito bem. E por último, pessoal, eu falo aqui com dor no meu coração, mas eu preciso falar disso, tá certo? Colocar impostos sobre dividendos, tá certo? Então, muitos países, não é, o Brasil ainda não faz isso, mas muitos países adotam a tributação sobre lucros e sobre dividendos de acionistas. Aqui no Brasil, há debate sobre esse assunto, né, para se implementar essa questão ou essa medida, né? Então, eu acho que isso precisa ser debatido seriamente com todos os setores da economia, né? Com, por exemplo, os investidores, né, com o mercado financeiro, etc., mas precisa ser levado em conta nessa hora, né? Se é para cortar, vamos cortar mesmo para quem ganha mais, tá certo? Ganha mais, então tem que cortar, vamos lá. E isso certamente vai aumentar a arrecadação, tá certo, pessoal? Uma outra pergunta que a gente precisa fazer aqui é como o ajuste fiscal, né, vai contribuir para o controle do déficit público, como é, tá certo? Então, a gente já sabe que o ajuste fiscal tem como principal objetivo reduzir o déficit, ou seja, né, quando o governo gasta mais do que arrecada. Então, é essa diferença que precisa e que é o objetivo principal que precisa ser resolvido aqui pelo governo. Então, quando o governo começa a cortar gastos, despesas, aliás, né? Despesas, e aumentar a arrecadação, então ele vai conseguir, de alguma maneira, reduzir a necessidade de se endividar, de tomar dinheiro emprestado, tá certo? Então, isso é importante. Então, esse controle, pessoal, vai evitar que a dívida pública cresça, tá certo? De forma descontrolada, tá bom? E vai, de alguma maneira, garantir mais estabilidade econômica a longo prazo. Então, é absolutamente necessário esse ajuste fiscal, é absolutamente necessário que o governo corte, sobretudo, em quem pode dar mais. Então, se grupos empresariais, não é? Se grupos de investidores podem dar mais, então que se dê mais. Tá ok? Isso é fundamental, né? Outra coisa, né? A gente precisa fazer uma conclusão, lembrando aqui, pessoal, que o orçamento do governo, ele tem que ser olhado como uma questão política também, certo? Não tenha dúvidas disso. Então, o ajuste fiscal, ele não é apenas uma questão técnica, tá certo? De fazer a conta certa. Não, ele também é uma questão política. E por que ele é uma questão política? Porque, pessoal, as decisões,
tá certo? Sobre cortar gastos ou quais impostos aumentar, tá certo? Vai envolver o quê? Negociações, muitas negociações, que são negociações bastante complexas em diferentes setores da sociedade brasileira, tá certo? Então, você tem que lembrar que enquanto o empresariado vai sempre defender menos tributos, tá bom? Sobre a produção, né? Os movimentos sociais, atenção, movimentos sociais, precisa lutar por isso, né? Pedem o quê? Pedem a manutenção de investimentos em saúde, em educação, em políticas públicas determinantes para diminuir as desigualdades desse país. Então, o orçamento, portanto, do governo é uma questão política, tá certo? Então, dessa maneira, pessoal, o sucesso do ajuste fiscal, atenção, vai depender, portanto, da capacidade do governo de dialogar com os diferentes setores da sociedade. Buscar, né, um mínimo de consenso para poder tomar as decisões que precisam, né, ser tomadas, tá certo? Isso é muito importante, né, diante do desafio de fazer um ajuste fiscal, tá ok? Era isso, pessoal, que eu queria falar para vocês aqui, né? Eu espero que eu tenha contribuído para a gente, né? Que a gente que é de pessoa simples, de origem simples, né? Entender por que, né, esse debate aí nas redes sociais, na televisão, nos jornais, nas rádios, né, sobre ajuste fiscal. Então, essa é a minha contribuição, tá certo? Era isso que eu queria falar para vocês. E eu gostaria de concluir essa aula, né, pedindo a vocês, né, a contribuição de compartilhar essas obras minhas sobre educação financeira, né? São 2 livros curtinhos, tá certo? Poucas páginas, mas que tratam da educação financeira voltada, em primeiro lugar, para crianças e adolescentes, e aí eu estou falando, né, das aventuras de Malu, e o segundo, que é mais voltado para os pais, é como se fosse uma espécie de manual, né, para que os pais trabalhem com seus filhos a partir das mesadas que eles dão, que é o papel da mesada, né, ou das mesadas na educação financeira dos seus filhos ou dos nossos filhos, tá certo? Então, é isso aí, pessoal. Se puderem ler, né, leiam, e depois comentem aqui com a gente ou lá no site da Amazon, né? Você pode encontrar esses livros lá na amazon.com, tá certo? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. E eu espero que eu tenha ajudado vocês com esta aula de hoje. Até a próxima.